Olá, estamos começando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, uma produção do Fórum da Agenda 21 em parceria com a Câmara de Vereadores e a TV Câmara. E os espectadores estão convidados a participar do programa, enviar sugestões e também pautas. A partir desse espaço, no programa Por Falar em Ecologia, que vai ao ar todos os sábados pela Diário AM 570. E você pode também colaborar enviando pautas toda terça-feira do mês, às 14h, na Sala Futura, que fica junto ao Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, na Avenida Brasil, atrás da antiga prefeitura. Dicas e sugestões ainda no e-mail agenda21passofundo@gmail.com. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, que é o comércio ilegal de animais silvestres, tema da Semana Mundial do Meio Ambiente 2016, onde o país de Angola foi escolhido como sede para esse tema. Estão conosco o diretor executivo da ONG Convidas, Associação para a Conservação da Vida Silvestre, senhor Nestori Cadenotti, o chefe da Unidade Avançada do IBAMA, Fabiano Castro, e também a responsável técnica do Zoológico da UPF, professora Simone Nunes. E o Dia Mundial do Meio Ambiente é o dia mais importante de ações positivas sobre o meio ambiente em todo o mundo e é comemorado no dia 5 de junho. Esse tema é importantíssimo e, para tanto, nós iremos falar sobre o comércio ilegal, mas também o comércio legal de animais silvestres que acontece em nosso município e também no nosso país. A gente vai iniciar conversando com a professora, então, Simone Nunes, que é responsável técnica do Zoológico da UPF, para falar, então, como é a visão, dos biólogos e como está essa situação aqui no nosso município. Olá. Na verdade, a gente tem uma preocupação bastante grande com essa questão, porque os zoológicos têm uma demanda muito grande, assim como os mantenedouros de fauna silvestre, de animais oriundos, tanto do tráfico ilegal e atualmente também oriundos do tráfico, do comércio legal, porque as pessoas compram, adquirem os animais, têm em casa e num determinado momento resolvem não mantê-los mais, e aí o que fazer com esses animais, E eles acabam então indo para zoológicos, para mantenedouros, enfim, a gente tem um grande problema com isso e o município, nos últimos tempos, a gente tem percebido assim que existe, que está aumentando essa questão, As pessoas estão querendo ter mais silvestre como pet. Então essa discussão acho que é super importante. Também tem que salientar que os zoológicos, eles são consequência dessas questões, não causa. Jamais um zoológico ou um mantenedouro retira um animal da fauna local, enfim, para expor. Esses animais que chegam lá, chegam justamente por conta ou do tráfico ilegal ou de pessoas que compram e depois não querem mais ter em casa. O que isso acarreta? Nós recebemos durante anos animais mutilados, animais doentes. Só para a gente citar alguns exemplos, recebemos no zoológico, há uns anos atrás, uma onça que foi cortada as suas presas, um leão que não tinha mais as garras, serpentes com mandíbulas quebradas para que elas não mordessem as pessoas. Enfim, sem falar na grande quantidade de aves, com asas cortadas, com os bicos cortados, tirando totalmente a forma natural do animal viver e se defender, Então essa questão de ter os animais em casa, seja ilegal ou com a compra legalizada, eu acho que tem que se pensar muito no animal em si, não porque é legal o animal que ele vai deixar de ter a necessidade, por exemplo, uma ave, de voar ou de viver com todas as características que a sua genética lhe dá, sendo confinado
para o resto da vida, enfim, mantido em cativeiro. Então tem que se pensar muito nisso quando se adquire um animal, seja ilegal ou legal. Ok. Professora, e também a gente gostaria de saber quais são os animais mais comuns, assim, nessa questão do tráfico, tanto ilegal quanto legal, aqui mais para a nossa região e para Passo Fundo, que vocês tenham conhecimento. Na verdade, historicamente, a gente sempre recebeu no zoológico muitas aves, né? Os papagaios são as principais espécies, assim, que chegam. Primatas também, os macacos e os macacos pregos e saguis, né? E hoje está crescendo, infelizmente, a questão das pessoas quererem ter serpentes em casa, né? A gente tem percebido mais nos últimos tempos o aumento, então, dessas espécies, né? E aí, dentro disso também, não só os nossos animais, mas a gente tem toda a questão dos exóticos, né? Que acabam depois soltando na natureza e cria-se um problema que a gente muitas vezes não tem mais como resolver, né? A gente tem agora uma onda aí de cord snake, que é uma serpente americana, que já existe um monte de animais excedentes e que os zoológicos não estão mais conseguindo dar conta, porque tem muitos, né, que as pessoas compraram, enfim, e não querem mais ter. E aí fica mais um problema, né? Ok. E também a gente conversa aqui no programa de hoje com o Flaviano Castro, né, que é responsável pelo IBAMA, que nos fala um pouquinho, Flaviano, de como é que acontece as punições, o que vocês mais tratam nesse assunto dos animais silvestres. Bom, o IBAMA, ele, nos últimos anos, tem focado mais em tráfico interestadual e internacional. Aqui em Passo Fundo a gente tem uma característica que é o Centro de Distribuição dos Correios. E isso possibilita com que a gente pegue 90% de todo o material traficado de fauna e de flora aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, como a Simone bem falou, ultimamente o que a gente vem pegando mais são répteis. A gente nota que o tráfico de animais silvestres ele é bem de moda. Então, às vezes, você teve a moda dos primatas, teve moda das araras, agora a moda é você ter serpentes e lagartos em casa. E a nossa estimativa é que cerca de 95% das pessoas que têm esses animais em casa são ilegais. Apenas 5% são animais legalizados e comprado de forma legal, numa loja autorizada, advindo de um criador legalizado. E as punições são aquelas previstas na Lei de Crimes Ambientais. As multas elas variam de R$500 a R$5.000 por animal, aí vai depender se o animal está ameaçado de extinção ou não. Apreensão do animal, processo administrativo, processo civil criminal para aquela pessoa que tem um animal em casa. Para pessoas que transportam pelos correios, né, tanto a pessoa que envia, tanto o remetente quanto o destinatário, os dois são autuados pelo crime de tráfico de fauna. E bem como já foi explanado aqui, isso é um problema muito grande, porque além do problema de perda de biodiversidade, que é o principal problema que você retira o animal da natureza, a gente está tendo um segundo problema agora, que é o acúmulo desses animais, não tem o que fazer. O IBAMA, ele legaliza, regulariza, na verdade, alguns criadouros, que agora inclusive passou para o Estado fazer essa gestão. Então o IBAMA permite que você compre animais silvestres de forma legalizada. Mas a minha opinião como biólogo ela é bem clara. Silvestre não é pet. Pet são os animais que ao longo dos anos foram modificados e têm as suas características modificadas para servir de pet. Por exemplo, um cachorro não é um lobo. Se você tentar criar um lobo, ele vai te morder. Um cachorro, não. Agora, você pega animais selvagens, serpentes, animais peçonhentos e quer tratar como silvestre, como pet. Esses animais, eles possuem instinto. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ter um problema com ele. E aí, o que é natural, a pessoa tem um problema e quer se livrar do problema. E aí ela aparece na UPF com o animal, ela, pior, solta na natureza esse animal. Quando esse animal morre na natureza, é o dano menor possível. O problema é quando ele não morre e se dissemina. A gente tem um problema bem grave hoje, aqui no Rio Grande do Sul, que é a presença do javali. E o javali foi exatamente assim. Foi uma fauna
trazida de outros países sem autorização. No momento da fiscalização foram soltos e hoje a gente tem javali até no sul da Bahia. Então, são problemas bem graves que as pessoas, quando pensam em adquirir um animal, elas não têm noção do estrago que isso pode fazer. E, infelizmente, essa situação tende a piorar, porque os nossos órgãos de fiscalização estão cada vez mais deficitários e existe uma pressão por parte da sociedade para adquirir esses animais. Então, a tendência é que a gente vai ter cada vez mais animais silvestres ilegais e uma sobrecarga justamente no zoológico, no hospital veterinário e em criadores conservacionistas. E essa punição, ela acontece apenas para quem vende esses animais ou ela também acontece para quem adquire esses animais, para o comprador? Ela acontece para todos da cadeia, né? Quem vende, quem captura a natureza, quem vende, quem recebe, quem transporta. Então todos que estão envolvidos, que forem pegos, eles recebem essa punição. Apesar da lei de crimes ambientais no Brasil ter sofrido algumas alterações, o crime ambiental ainda continua sendo de menor potencial ofensivo. Então as pessoas não vão presas. E hoje a gente tem uma situação social no país muito complicada. Você tem presídios superlotados, com homicidas, com crimes bem mais graves. Então quando você tem um crime ambiental, a tendência do judiciário é o quê? Trocar por 2, 3 cestas básicas, fazer uma transação penal e a pessoa sair livre disso. Então, pessoas de bem, elas pensam nisso, porque elas não querem se incomodar, comparecer perante o juiz. Mas o traficante que está acostumado a ver disso e que não quer saber, não se preocupa com a sua reputação, esse aí vai continuar agindo. E a única maneira de coibir isso, essa pessoa que já faz, não existe mais educação. A única maneira de coibir é a fiscalização. A gente tem uma oportunidade de fiscalização hoje a nível federal em que você pode retirar todos os materiais envolvidos. E a gente já viu que grandes traficantes só pararam de traficar quando foi apreendido carro, apreendido casa, apreendido reboque, veículos que transportavam. Então, quando isso acontece, eles param de traficar porque a gente acaba com a infraestrutura deles. Se não for assim, essas pessoas elas não param o tráfico. A simples multa ou o processo na justiça não é o suficiente para impedir ou para coibir o tráfico de animais silvestres. E também a questão da educação, né? Isso Exato. Também, para que as pessoas não comprem, com certeza diminuiria. A gente tem hoje assim uma questão bem forte nas escolas e a gente vê que as crianças hoje já não têm mais a mesma mentalidade. A gente vai conversar com as crianças, elas já não gostam do passarinho na gaiola, elas não gostam do peixe preso no aquário, elas não gostam da tartaruga na bacia. Então a tendência é que isso a longo prazo mude, porque essa geração está vindo com uma mentalidade diferente. Mas, infelizmente, a gente ainda tem a geração antiga que continua com os velhos hábitos culturais. Ok. A gente conversa também no programa de hoje com o seu Nestore Cadenotti, né, muito conhecido pela ONG Convidas, também pelo Primáveis. A gente gostaria, assim, de saber um pouquinho dessas duas instituições, né, que, em virtude de toda essa questão da ilegalidade, acabaram surgindo para amenizar e poder cuidar desses animais que seriam soltos na natureza e provavelmente viriam a morrer. Você falou em duas entidades, na verdade uma surgiu em função da outra, né? Então a Convidas está quase que integralmente a serviço do criador, do Primáveis, né? E o Primáveis nesse contexto que está sendo discutido aqui, na verdade é uma ponta final, né? E em vista da origem dele, né? É bom que a gente frise que, segundo a percepção pessoal que seja, né? O maior problema com relação ao animal silvestre é a pressão ambiental, né? É a perda de hábitats. O Primáveis, por exemplo, ele surgiu para atender casos encontrados na natureza e sem mais condições de lá ficar no lugar dele, no habitat deles, né? Em razão de questões justamente de hábitats muito reduzidos. O pessoal de campo sempre encontrava casos deste tipo e se acabou criando um meio de abrigá-los, né? A partir daí, abriu as portas, começou aquela tempestade de pedidos e de casos já citados, né? Pela Simone e pelo Flaviano aí, né? Então, o criador é uma necessidade para casos muito especiais, né?
mas que ajuda muito também a entender essa questão bastante polêmica e moderna do criadouro comercial, né? Quer dizer, aquela tentativa de criar uma legislação e uma política oficial, né, no país, de licenciar uma atividade que lide com animais exóticos, animais silvestres, para procriar e vender as crias, né, dos animais silvestres. É uma questão muito polêmica, porque a razão que está por baixo desse lobby político para a formação e a aprovação desse tipo de lei, né, é a mesma que se usa em nome do uso de armas e de drogas. Quer dizer, se tu permite, legaliza, diminui a necessidade de contrabando, né? Com certeza. Nós voltamos já, daqui a pouquinho, para continuar a conversa com o seu Nestor e para falar desse trabalho da ONG Convidas e também do Primáveis. Voltamos a falar no programa Ecologia e Meio Ambiente. Nós vamos conversar então com o seu Nestor Cadenotti, que é o responsável pela Primáveis e também pelo Convidas. Falando um pouquinho dessas duas entidades, que na verdade são praticamente uma, né? O senhor vinha falando aí da questão de legislação, da necessidade de legislação e também movimentos políticos, seu Nestor, para que essa realidade do comércio ilegal dos animais silvestres pudesse ser mudada. O que se quer fazer, afinal, é legalizar, né, um tipo de uso, aliás, é uma palavra de moda dentro dessas organizações que estão pretendendo instaurar e universalizar este tipo de atividade, né, de uso do animal silvestre, né? E o Flaviano já deu uma nota aí se referindo às características, né, ou à natureza do animal silvestre. Não é porque você vende numa loja ou bota na rede comercial um papagaio que ele se torna doméstico, né? Aliás, desde 11, 12 mil anos atrás, foram domesticados os primeiros 7 ou 8 espécies de animais e de lá nunca mais foi acrescentada alguma. Continuamos com ovelha, vaca, cachorro, né? Cavalo veio bastante tempo depois, né? De modo que não é bem assim, não é uma solução. Nós temos um grande problema que é o animal silvestre em si, porque ele existe, mesmo em quantidades bem inferiores a umas dezenas de anos atrás, né? Mas não tem aonde ficar, aonde morar, né? Aonde habitar, né? Então é uma questão grande. É claro que a tendência sentimental ou leiga do cidadão é aquele de socorrer. Então traz para casa, então cuida na tua casa, tá? Mas não é bem assim, não é a solução. E nesse sentido a nossa legislação é muito falha. Na prática é uma legislação em frangalho, aí é tudo quebradinha, não existe propriamente uma lei que possa orientar e garantir comportamentos unitários, né? No que diz respeito à fauna, então, é uma desorganização completa, né? A gente que lida com casos individuais, com bicho recolhido, né, tem realmente dificuldade de encontrar, de orientar até as pessoas, mesmo do ponto de vista assim, de educação e tal, porque precisaríamos de uma base
legal, né? Um pouquinho mais redonda, mais completa, né? Uma política mais oficial, mais instalada, né? Então, eu entendo muito bem toda a iniciativa das pessoas, né? De se aproximar dos animais, de recolher o animal, de comprar um animal, de achar que silvestre pode ser pet, mas a coisa não funciona assim, né? A natureza não pode ser, não faz saltos e não faz milagre, não tem mágica nisso. Então, esta concepção, esta percepção de que animal silvestre tem que ter lugar próprio, vida própria, né? É básico, é fundamental, é sobre isso que nós temos que educar o povo. Inclusive, toda aquela iconografia que lida com animais hoje em dia, cinema, TV, revistas infantis, livros infantis, tal, né? Ajudam um pouco a levar a pessoa a achar que o silvestre é amigo, gosta de carinho, tal qual, né? Ontem eu estava numa casa agrícola ali, o dono da loja me chama e diz, tem uma netinha lá que nós tivemos que recolher um javali pequenininho, estamos mantendo ele vivo, dando leite e tal qual. E a neta dorme com ele, né? Quer dizer, tudo bem, o que vai dizer? Tem que mantê-lo, né? Importante é conseguir fazer com que a pessoa, a neta, os pais, os avós entendam que ele não deixa de ser silvestre, mesmo que esteja sendo criado assim, né? Dia mais, dia menos, vai dar aquele probleminha que se torna incompatível no convívio com o pessoal, né? Com a gente. Então, e tem aquele problema do bem-estar do animal silvestre, que não é o que você acha que é bom para ele, que realmente é bom para ele, né? Nós lá, por exemplo, é claro, nós temos os nossos problemas internos. O nosso criador, de caráter conservacionista que ele por exemplo, a dificuldade que tem as pessoas de visitar o primaves. Parece algo de equivocado, de errado. A gente, como administrador responsável pelas finanças, gostaria que houvesse um rio de visitas lá, porque ajudaria a manter, né? Mas realmente, pensando bem que tem razão, é o pessoal técnico que não quer. Se você se compromete necessariamente, como é o nosso caso, com um animal silvestre que não pode mais voltar para a natureza, pelo menos deixa ele viver a vida dele, pelo menos dentro, né, das condições possíveis. Então é esta relação entre o humano e o animal silvestre que é uma questão também que mereceria ser discutida, tal, é que a legislação deveria contemplar, né? Eu entendo, por exemplo, o IBAMA não é contra esta proposta de lei que está no ar aí, mas sempre se referindo a umas condições, as duas condições básicas, o bem-estar, né? E a fiscalização para que o criador, o comercial, não se torne trânsito de animal retirado da natureza, né? Mas aí tem aquele problema, dinheiro, estrutura para fiscalizar e para ir atrás dessa gente, não é fácil. O IBAMA, então, sabe muito bem. Quando faz uma peça orçamentária, o último pedacinho que sobra é para o meio ambiente, né? Normalmente então, é assim, né? Caracteristicamente. Então é problema. Mas eu entendo que estava entrando agora no intervalo na discussão do elemento educacional, né? Afinal, para discutir mais abertamente, com mais frequência, esta relação entre o homem e o animal. Vamos falar um pouquinho do Primaves, assim, contar um pouquinho o que é essa entidade, o nome dela, onde fica,
Para que pelo menos as pessoas saibam que esse lugar existe, né? E desde quando que ele existe. Escondido, mas existe. Escondido, mas existe. Por isso que o pessoal não conhece ainda. Sim, primaves deriva justamente de primatas e de aves, né? Porque são as únicas duas categorias de espécies que a gente aceita lá, por decisão inicial, né? E ele recolhe animais encaminhados por órgãos competentes, autoridades, né, que podem fazer isso, né, são registrados. Ele é uma espécie de custódia legal, né, de animais. Nós supomos que também por não conhecer o histórico de todos os bichos que vêm, que normalmente não vêm com histórico, no máximo vêm com alguma data relativa à saúde, né, às últimas posses, mas vem em geral de posses ilegais, né, ou de criações particulares aí, né, que não se, ou de criadores em dificuldades, que tem muita gente que recebe licença, começa com 3 ou 4 recintos, depois não dá mais conta, e custa, né, dá muito trabalho. Então chega a hora que vai colocar tal, enfim, a gente procura ajudar dentro do possível. Estamos com 200 animais lá, né? E nós partimos do princípio de que eles não têm mais condições de voltar para a natureza. Eu não ponho a mão no fogo, mas também aonde é que vai pôr? Para tu recolocar no ambiente um animal depois de 12, 15, 20 anos que está fora, precisaria um investimento medonho. Quer dizer, além do local, precisa gente, equipes que fiquem acompanhando durante meses e talvez mais do que isso, acompanhamento, material eletrônico, né? Então, a coisa é complicada. Então, eles estão lá para sempre, né? Mas são bem tratados. Sabemos que tem muitos profissionais lá, não sei quantos profissionais hoje. Não, a base de trabalho do recurso humano nosso é o acadêmico da universidade que é cedido como bolsista para nós, né? Lotados lá são 8, né? Tem 2 contratados que moram lá porque precisa alguém que more, né? E tem a minha esposa, tem a Thaís, que é a supervisora técnica, né, a chamada técnica científica lá, né, que orienta um pouco as coisas, né, e tem mais um funcionário de trabalhos gerais e manutenção. O grupo não é grande, mas enfim procura se manter um ambiente, né, bem de entusiasmo, de dedicação, tal. Nesse sentido estamos vivendo uma hora razoavelmente boa, né? Que bom. E não é um zoológico, né? Ele não é para visitação. Não é, e sabe que para visitar também tem muitos animais, mas poucas espécies. Então, quando tu viu os primeiros 30 metros do Primaves, não... Já viu todos? Entende, né? Então, precisa entrar lá também com outro olho, não para visitar bichos, né? Porque macaco prego é igual macaco prego, bugio é igual bugio e sagui igual e papagaio, então é tudo igual. Falam diferente um do outro porque vêm das origens mais disparadas, né? Mas enfim, especialmente rapaziada que não conhece as espécies, que não distingue um do outro, as diferenças e tal, né? Então, nesse sentido, é mais uma visita didática do ponto de vista conservacionista, sim, né? Não para descobrir ou conhecer, né, muitos animais. Com certeza. Voltamos a falar então com o Flaviano Castro, responsável pelo IBAMA, para a gente falar um pouquinho dessa resolução da ONU, então, sobre o combate aos crimes contra a vida selvagem ou o tráfico ilegal de animais silvestres, né? A gente sabe que essa resolução ela foi baseada em vários princípios e uma das questões foi a escolha de uma cidade-sede, que nesse ano, então, para a Semana Mundial do Meio Ambiente foi Angola. Por quê? Por causa da questão dos elefantes, né? É um país com uma problemática muito grande sobre isso, né? Sim.
Na verdade, essa resolução, que tem esse nome mesmo, né, combatendo o tráfico ilegal de vida selvagem, ela nasceu de uma pressão internacional que já vem há muitos anos. A gente vem com um histórico de mortes de rinocerontes há muito tempo já ocorrendo, para retirada de chifres principalmente, e mais atualmente a questão dos elefantes, o tráfico de marfim em alta, isso ocasionou uma sensibilização principalmente de países da comunidade europeia. A gente teve a Alemanha encabeçando essa discussão junto com o Gabão e outros países, e aí então foi escolhido essa sede para que se discutisse justamente essa problemática. Agora, isso eu creio que isso pode servir de exemplo, porque isso é um evento único, uma coisa assim sem precedentes a nível ambiental mundial. Porque a partir do momento que essa resolução ela é assinada, são 193 países signatários, que são os integrantes das Nações Unidas. E aí o impacto desse tipo de ação a nível mundial é muito grande. Hoje o tráfico internacional de fauna ele é o terceiro no mundo em recursos. Ele só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas, e a questão da rentabilidade. Só que ele está aumentando. Por quê? As penas para tráfico de drogas e tráfico de armas são altas e as penas para tráfico de animais são baixas. Então a tendência é aumentar. Está havendo uma migração, inclusive várias pessoas presas pela Interpol, elas dão depoimento de que eram traficantes, ou de armas ou de drogas, e passaram a traficar animais justamente por causa da pena mais branda. Então está ocorrendo uma migração para isso e a tendência é que ela passe essas outras duas. Isso trazendo para a nossa realidade, a gente consegue perceber assim, que só há uma modificação significativa no cenário nacional quando há o envolvimento do país, quando há o envolvimento dos governantes. É claro que cabe à população, cabe a todos cobrar, mas como o seu próprio Nestor estava falando, a nossa legislação ela é falha, não existe uma vontade a nível de governo federal de resolver a situação, justamente porque essas listas que são criadas a lista PET, né, a famosa lista PET, a lista PET ela diz quais animais silvestres e exóticos selvagens que pode ser PET, ou seja, essa lista ela não é produzida tecnicamente pelo IBAMA. Essa lista ela vem de uma pressão do Ministério do Meio Ambiente que sofre uma pressão dos deputados e senadores. E muitos desses deputados e senadores são criadores de passarinho e outros criadores. A gente sabe que essa lista ela tem interesses econômicos. É alguém que quer importar um determinado animal de um outro país e aí resolve incluir uma espécie nessa lista. Deveria ser uma lista técnica, mas ela não é. Então, esse exemplo aí, ele deveria servir para a gente aqui no país que o Brasil é o país campeão de biodiversidade no mundo. Ela deveria cair como uma luva para nós. Seria o momento ideal para os nossos governantes acordar e ver que um simples fato desse você consegue mudar a realidade de fauna no país inteiro. E o Brasil no momento está precisando disso, porque ele é o campeão de biodiversidade e ele é também o campeão de tráfico internacional. É um lado positivo e um lado negativo, né? Pois bem, falamos no programa Ecologia e Meio Ambiente de hoje sobre o tráfico ilegal de animais silvestres, que é o tema da Semana Mundial do Meio Ambiente. A gente se encontra no próximo programa.